Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje eu tô aqui pra falar uma coisa pra vocês. Vocês acham que é maluquice um síndico profissional ter muitos condomínios? Você acha que dá muito trabalho? Eu acho. Você acha, Eu Marcelo? acho. Tenho Imagina certeza. uma pessoa que tem 42 condomínios pra administrar. Será que vive? Imagina depois disso a pessoa desse... eu tô de bobeira, tá fácil de administrar, eu vou abrir uma administradora de condomínios. Não é? Piorou, né? Então hoje nós estamos aqui com uma empresa chamada Delta Domus e estamos aqui com Pedro Bottino, que é o sócio fundador da Delta Domus, e vamos conversar sobre o tema conflito ou não de interesses entre síndicos profissionais e administradores. Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Perfeito. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui participando com vocês. Acho que é um tema muito relevante e poder debater isso com vocês é muito interessante. Eu nem vou cortar, eu já sei que o Fernando lá fora vai pedir pra gente afastar um pouquinho esse microfone, mas eu quero deixar, porque eu quero que você fique mais, sua voz fique mais presente na nossa brincadeira. Beleza. Então vamos lá, ó, eu quero que seja um bate-papo bem divertido, bem legal. Pra isso eu nem vou começar falando de trabalho. Eu quero saber um pouquinho de você. Eu quero saber da sua história, o que te levou a chegar à sindicatura profissional, porque a história do Marcelo eu já sei. Sim. Agora eu quero saber a sua. Vamos lá? Legal, vamos. Então, eu tenho 40 anos hoje, não parece, Sim. parece ter Parece 18. 60. Parece ter 60 por causa dessa vida com muitos condomínios, mas eu comecei num momento de decisão na minha vida, onde eu estava fazendo estágio de Direito num escritório, faculdade de Você é formado em Direito? Não sou formado. Ah, tá. Parei para fazer gestão comercial e Caramba. me envolver no mundo de condomínios. Fez uma ótima escolha, tá? Então, mas aí, sendo estagiário de Direito, precisava de uma renda maior, estagiário não ganha muito, né? Uhum. Tinha também uma outra profissão que era supervisor numa loja de eletrônicos dentro do aeroporto Santos Dumont. Tudo a ver. Caramba. Igualzinho, uma coisa com a outra. Eu abria a loja às 6 horas da manhã, saía meio-dia, ia para o escritório, fazia estágio à tarde e faculdade à noite. E aí, nessa luta, tinha uma namorada na época que trabalhava numa grande administradora de condomínio. E ela contava as histórias de condomínio, eu achava bem interessante o que ela contava, as histórias que ela trazia. E aí, decidi me aventurar. Pedi para ela tentar uma oportunidade para mim nessa grande administradora. Ela deixou meu currículo, o dono da empresa me chamou, fui entrevistado e consegui uma vaga de boy. Então, eu comecei abrindo mão do que eu ganhava com 2 profissões e ganhando um salário bem baixo, mas decidindo arriscar naquilo que estava me chamando a atenção, Caramba. me abrindo os olhos. Coragem, hein? Comecei me apaixonando, né? E aí essa paixão deu muito certo, porque de boy, vendendo ali produtos da administradora, eu fui alçado a assistente comercial, depois assistente de condomínio, perdão, depois gerente de condomínio, assistente comercial e fiquei ali numa supervisão comercial, onde eu lidava com todos os clientes. Fechava contratos, negociava tentativas de rescisão e mantinha cliente. Legal. Gostei mais ainda e acabei conhecendo tudo o que envolve a vida de um condomínio. Tempos depois, passados quase 8 anos nessa Caramba. grande administradora, 8 por anos todas bastante essas escalas de função, eu decidi me aventurar no mercado por uma experiência que eu vivi nessa antiga administradora, saí e abri uma empresa de síndico profissional em 2015. Decidi não não começar nenhum relacionamento comercial com clientes que fossem dessa administradora. Ah, legal. Respeitou Perfeito, ali Exatamente. a carteira de clientes que a administradora tinha e começou a sua própria, Exato, né? porque eu sou muito grato Legal. à experiência Parabéns. que eu vivi e à oportunidade que me deram. E aí comecei a construir minha carteira de clientes, fui crescendo. Passados aí quase 10 anos, agora em setembro a gente comemora 10 anos de vida Que da legal, Bottino, maneiro. a empresa de síndico. Nós temos 42 condomínios. Então, Rapaz. é uma história aí. Como é que foi essa mudança? Era um período favorável da sua vida? Porque eu tô falando isso porque muita gente de casa agora deve estar pensando assim, poxa, mas ele não tinha gasto, ele não tinha família, ele... Não, naquele pelo momento... contrário. Em 2015, a minha esposa estava grávida, minha filha nasceu em março. Nossa Então, Senhora. em setembro, quando eu tomei essa decisão, nós tomamos essa decisão, fundamos a empresa, a gente estava se aventurando num mercado novo, que estava ali ainda engatinhando. começando a E filho engatinhar. recém-nascido, e esposa, minha filha, e contas a Giovana, pagar. 9 anos hoje, tinha ali meses de nascida e eu precisava de contas para pagar, mas tinha essa paixão pelo direito condominial, pelo mercado de condomínios, pela gestão interna do condomínio. E aí decidimos nos aventurar
Parabéns. fomos Fica a aí dica pro construindo. pessoal de casa, acredite no seu sonho. Acreditem. Continua, né? Se Se tiver que apaixone, mudar, muda e vai e acredita Tem que vai ir dar em frente. certo. É. Principalmente se você tiver encontrado aquilo que te dá a gana do dia seguinte. Ah, legal. A pior Isso aí. coisa é você chegar no domingo à noite, ouvir a musiquinha do Fantástico E saber que vai ter falar, que "Pô, amanhã trabalhar. eu tenho que trabalhar. É verdade. Hoje, segunda-feira de manhã, pra mim é um novo dia e um bom dia. Sim. É sempre o melhor dia. Parabéns, cara, pela sua motivação e É bem legal. seu espírito, né, Não. contente, E alegre, pra ser motivacional. síndico tem que ter essa, Tem que ter. essa motivação. Tem que Porque ter. se não Porque tiver, não entra. Não entra. Não entra. É um Tem que ter perfil muito vontade. exclusivo de maluco pra ser síndico, não é isso? É por aí. Somos assim, né, Marcelo? Sabe assim. Então Com vamos lá, certeza. olha só, é legal a sua história e aí você chegou aqui hoje tendo, além de a sua empresa de sindicatura profissional com 42 condomínios na carteira, você também tem uma administradora de condomínios. Pois é. E aí eu acho... Quantos clientes? Tem 78, 79 fechando essa semana. É, né? é verdade. que legal, que legal. Fechamos um 79 condomínio. essa É verdade. semana. Fechamos um condomínio com eles. Exatamente. Com 3 anos e meio de vida. Caramba, A cara. administradora é jovem, mas pulsante, graças a Deus, no mercado. Então eu vou te fazer uma pergunta, assim, bem curiosa. Grande parte desses condomínios que você hoje tem com uma administradora, eles vieram dos condomínios que você é síndico? Sim e não. E aí, por que eu comecei contando a história de síndico? Porque foi a partir da experiência de síndico e da fidelização dos clientes, da segurança que os clientes tinham na gente, sua no gestão, nosso né? trabalho, e separando. São 2 empresas independentes. Ah, são 2 Eu tenho CNPJ? uma sociedade na Síndico, Aham. eu e a minha esposa, desde a fundação. Nós tivemos uma sociedade de síndico, uma outra empresa, Delta Domus Síndico, que foi o projeto que abriu as portas para a Delta Domus Administradora, Sim. que hoje é a nossa empresa de gestão de condomínios. A Delta Domus Administradora surgiu do convite do meu cliente da Síndico Sim. em dizer, Pedro, ou o Tiago, que é o nosso sócio, ou o Carlos, que é o outro sócio, Aham. vocês já estão como síndico, vocês têm uma experiência, a gente gosta do trabalho, por que vocês não abrem uma administradora? Então foi o efeito contrário. Entendi. A gente passou a ter o convite do cliente para servi-los ainda mais no outro braço. E a primeira indagação que a gente se fez, sentou em sócios, vamos montar o projeto de gestão? Tem conflito de interesse nisso? Boa pergunta. Deixa eu te interromper para te perguntar. Tem conflito de interesse nisso? Então, esse foi o ponto. E eu acho que é o que mais... não vou dizer que incomoda, mas é o que deixa uma pulga atrás da orelha do cliente, da pessoa que procura a gente, se tem conflito de interesse. Então, qual foi a expectativa? Primeiro, ser franco. Não tem. Para mim, não tem a partir do momento que você funda as empresas e a relação com o cliente de forma independente. Entendi. Então, eu tenho 2 CNPJs diferentes. Sim. Eu tenho uma empresa que faz a gestão interna, como síndico, e tenho uma empresa que faz a gestão administrativa. Eu separo as estruturas. Mas isso ainda considera uma gestão total? Mesmo separado? Não. E a gestão total é que eu acho que é um erro. Tem administradoras no mercado. Aí, esse assunto que eu gostaria de entrar. Fala aí, então, Marcelo. Então fala. Fala, Marcelo. Então, vamos Vamos dar a voz ao Marcelo, que eu quero entrar nesse escutar. assunto, Teu que eu acho sorriso me muito animou. interessante. Marcelo. Né? Por isso que eu fiz questão que o Pedro viesse aqui, porque eu escutei, né? A gente, na semana passada, nós fizemos uma reunião e eu achei muito interessante esse lado dele, da parte síndico e da parte administradora, né? Porque eu sempre fui contra a gestão total como é feita hoje dentro das administradoras. Vai citar nomes? Não, né? A gente ainda tá com... O nosso seguro está em dia. Tá em dia, mas é melhor não citar não, vai. Mas a gente sabe quem é. não Então, precisa, né? o que a gente está vendo no mercado hoje? A mesma empresa administradora, ela faz a administração e faz a gestão com o mesmo CNPJ. Né? Eu acho até covardia, porque às vezes quando a gente vai numa GO disputar com com essas administradoras, aí o cara chega lá, não, porque nosso patrimônio é de 3, 4, 5 milhões. Na verdade, não é patrimônio deles, isso ali é da administradora. Só que eles utilizam esse artifício para dizer para as pessoas, nós temos 100 anos de mercado, nós temos 90 anos de mercado, nós temos 80. Passa como se fosse uma credibilidade, mas na parte da sindicatura mesmo, não tem isso. Né? E acaba a gente sempre utiliza a raposa tomando conta do galinheiro. É isso. Então, assim, se a gente falar de gestão total, depois eu vou falar muita coisa durante esse episódio sobre esse assunto, né? Mas eu vou parar por enquanto, assim. Então, se você perguntar para mim, eu sou contra Gestão total, você gestão é contra. total, tá? E tem outras particularidades que eu vou entrar daqui a pouco, a gente vai falar sobre outros assuntos. Já que ele é contra a gestão total, eu queria entender agora e voltar a você para entender por que você é contra a gestão total e o que você enxerga de risco
ou de problema nesse tipo de administração? Eu acho que o primeiro ponto é não deixar que o cliente faça a confusão que pode existir numa gestão total. O cliente tem que se sentir seguro com as duas empresas independentes. Sim. Por exemplo, quem figura como síndico nos clientes em que nós somos eleitos síndicos, sou eu. É na minha pessoa física que eu sou eleito. Sim. E no CNPJ de síndico. Sim. Mas se por acaso houver a oportunidade de sermos administradora, eu vou colocar no CNPJ. Ali tem uma relação de consumo, tem um contrato feito entre as duas partes. Não é uma venda casada. Não é uma venda casada. Eu não chego oferecendo, por exemplo, Entendi. e isso todos os nossos atuais clientes vão poder ratificar, ou foi um pedido do prédio, ou foi uma oportunidade que surgiu para a gente oferecer na concorrência também o nosso trabalho. E aí não tem depredação do formato do contrato, não tem baixar preço porque já é cliente, não. É preço de mercado, é qualidade de serviço e principalmente a confiança, a segurança do que o cliente está buscando. Você deve imaginar que a maior parte do pensamento negativo que outras administradoras devem ter em relação a isso é: se ele é síndico profissional, ele vai fazer de tudo para tirar minha administradora de lá para poder implantar dele. Isso não acontece. Não acontece. Eu falo, inclusive, com orgulho de uma grande parceira que eu tenho no mercado desde que eu surgi como síndico profissional. Eu tenho hoje 12 condomínios com ela, dos 42, e... Pode falar o nome da administradora? É a Imodata, uma excelente parceira, gosto muito, gosto da estrutura, gosto dos profissionais, Sim. da forma como a diretoria lida com o dia a dia do negócio. Não tem briga, eu não tiro o prédio, eu não capto o prédio. O prédio que surgiu e foi para Delta Domus foi por opção do prédio, foi inclusive negociado com a Imodata a situação, não foi questão de valor. Então nem todos os prédios da Delta Domus administração são clientes Pelo contrário. do sindicato A menor profissional. fatia dos 79 Que legal, é síndico cara. e administradora. E já aconteceu de sermos administradora e convidados para ser síndico. Correto. Entendeu? Acontece bastante. Tem também um caso que virou case nosso lá dentro. Nós fomos oferecer o serviço de síndico e manifestaram insatisfação com a administradora. Correto. Perguntaram se tínhamos administradora e decidiram contratar ao mesmo tempo as duas coisas. Sim. Então nós não chegamos falando a venda casada como você pôs. Pelo contrário, a gente até prefere não fazer. Posso contar uma história rápida? Pode, sim. Rapidinho aqui. Sim. Quando eu comecei a empresa de engenharia, eu tive a oportunidade de ser contratado para poder gerenciar a escolha de uma empresa para fazer uma reforma num condomínio. E eu comecei a fazer o trabalho ali de gestão, né? De fazer todo o acompanhamento pelo lado do condomínio para poder escolher uma empresa de qualidade para eles. Perfeito. E durante todo o processo, teve uma variação de preço entre orçamentos de 80 mil e até 1 milhão para o mesmo serviço. E aí eu fui filtrando, eu fui administrando, eu fui buscando quais são as limitações, as diferenças, montei um escopo central. No dia que eu montei o escopo central, eu apresentei um orçamento. Esse orçamento chegou na mão do conselho durante a assembleia e eles falaram assim: olha, se a obra é 385 mil, a gente vai deixar aqui uma margem 20% abaixo e 20% acima e vamos escolher a empresa que está dentro dessas. Perfeito. As empresas que estavam dentro dessas eram empresas boas. Mas o conselho, na hora, decidiu falar assim: a sua empresa faria por 385 mil? Eu falei assim: faria, mas não é o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui é a gestão para ajudar vocês a escolher. Aí o pessoal: não, mas todo mundo confia em você. Vamos fazer uma votação? Quem é que quer que seja a empresa do Wesley? Perfeito. Aí todo mundo levantou, foi unânime. É exatamente isso. Então, assim, acontece isso. Você fazendo um trabalho de qualidade dentro do condomínio, o condomínio quer que você seja mais ainda presente, né? Perfeito. E é isso que acontece. Exatamente. Você quer falar uma Não, pode continuar, Porque depois eu vou entrar nesse assunto. eu acho que aí tem o reflexo da forma como o brasileiro lida com a coisa. E sem querer Verdade. filosofar ou politizar a coisa. Sim. Mas se quiser também pode filosofar, politizar. O pessoal de casa vai gostar. Nós temos experiências ruins pelo pensamento errado. Correto. Quando você vai mal intencionado para a coisa, o resultado não pode ser positivo. Você está ferindo a ética, está ferindo a moral. Sim. Mas quando você vai bem intencionado, por exemplo, você foi contratado por uma consultoria e ofereceu o melhor que você podia dar Sim. com a expertise que você tem. Sim. E aí, o reflexo daquele serviço que você já estava prestando abriu a oportunidade de você oferecer o outro. Sim. Mas você não foi com essa intenção. Correto. A mesma coisa, gente. Sim. A gente vai como síndico ou vai como administradora oferecendo a expertise que a Delta Domus foi formada com a cabeça de síndico.
Correto. Mas isso é uma filosofia de vida, e eu vou te explicar por quê. Antes de ser engenheiro, eu sou professor de matemática, e antes de ser professor de matemática, eu sou professor de educação física. Quando eu era professor de educação física, eu estava em forma, que o pessoal deve não acreditar, mas eu era em forma. Eu acredito. Então, obrigado. Quando eu era professor de educação física, era o boom dos personal trainers, né? E o que era a dinâmica do personal? O professor, ele não atendia bem o aluno, esperando que o aluno tivesse a necessidade de contratar um personal para poder falar assim, agora eu estou sendo bem atendido. Quando, na verdade, o que eu fazia, e eu tinha excelentes clientes, era o contrário. Eu atendia muito bem um cliente e ele falava, caramba, se ele atendendo todo mundo, ele já é assim, imagina eu tendo ele só para mim. Perfeito. É isso aí. Então, eu trago essa dinâmica desde essa época e eu vim aplicando na minha empresa até hoje, entendeu? Perfeito. Então, Fala aí, Marcelo. voltando para essa parte da gestão total. É que a gente viajou um pouquinho, mas... Então, o que ele está falando, assim, eu acho primordial. Porque, na verdade, ele é uma administradora que tem a cabeça de síndico. Sim. Então, mas, na verdade, a empresa Delta Domus, ela começou através de uma empresa de síndico. Isso. E depois ele trouxe a administradora. A maioria hoje das administradoras que trabalham com síndico não é a expertise deles. Exato. Né? O que eu vejo hoje, tá? A administradora pega um gerente condominial que tem essa parte operacional muito forte, assim, não, porque o cara tem um conhecimento técnico muito forte, mas quando você coloca, desculpa, um pobre coitado desse dentro de um condomínio, que o cara começa a ver tubulação, começa a ver o prédio tendo vários problemas de incêndio, e essa pessoa não tem a mínima noção do que vai ser feito ali dentro. É verdade. Então, assim, são expertise diferentes. Então, assim, quando eu te conheci, que você falou da sua expertise como síndico e depois você como administradora, você tem esse know-how para você chegar e você falar tanto como síndico e agora como administradora. Perfeito. Tá? E a parte de gestão total. Eu não sou contra a parte de gestão total quando é feito, que nem você está falando agora. Você está sendo ético e profissional. Nós temos essa empresa e nós temos essa. Perfeito. São dois CNPJ diferentes. Isso aí. Eu tenho a minha empresa chamar consultoria, ela também trabalha com gestão total com algumas administradoras. Mas eu sou síndico e ela é administradora. É uma gestão total compartilhada. Compartilhada. A minha expertise como síndico e a expertise da administradora como administradora. Então, eu acho que esse modelo de gestão total, onde a administradora ela é administradora e o síndico é o síndico, né? E você conseguir trazer as melhores empresas síndicas para fazer a parceria com as administradoras, eu acho esse modelo perfeito. Legal. Mesmo que seja dentro da própria administradora. Isso. Não vejo o problema disso. O que eu vejo o problema hoje no mercado é empresa administradora sendo síndica, tá? Aí entra para dentro de um condomínio onde já existe uma administradora que são concorrentes, não vou dizer rivais, são concorrentes, né? E chega ali, vou fazer uma pergunta agora para você, como síndico e como administradora. Você acha que isso dá certo? Onde existe uma administradora, que é síndica, dentro de um condomínio onde tem uma administradora concorrente. Você acha que essa administradora vai fazer tudo para dar certo para esse síndico sendo concorrente? E esse síndico, sendo o administrador, que é concorrente da outra, vai querer fazer alguma coisa para melhorar Antes a dele administração? responder, eu vou dar minha opinião. É uma questão de ética. Sim. Ponto. Perfeito. Não é? É isso. Eu acho que é o caso dele. Ele pode estar num condomínio, a empresa dele é síndico e é administrador, certo? E Sim. pode ter uma outra administradora que está no condomínio. Ele não vai tentar atrapalhar o trabalho da administradora. Pelo contrário. Agora, não quer dizer que a administradora não vai querer atrapalhar o trabalho de síndico. Mas o que a gente vê no mercado hoje. Exatamente o oposto. Exatamente. E o pior, não tem essa necessidade. Sim. O trabalho parceiro, É. e o síndico tem que ser parceiro da administradora, sim. O trabalho parceiro é para um ajudar o outro. Não adianta eu ser o melhor síndico profissional com a pior administradora, Correto. o trabalho vai dar errado. Então, se o cliente perceber que o erro está na administradora, a administradora vai sair. Se perceber que está no síndico, vai sair. Quando o trabalho do síndico tem uma ligação com o conselho muito boa, o conselho percebe. Acontece na minha gestão hoje de o conselho estar pedindo a cabeça da administradora. E eu ainda assim estar orientando a administradora a corrigir, não é a Delta, Sim. a corrigir os problemas, a dar uma recuperada ali no tempo perdido para ver se a coisa fica boa. Então, assim, não vou Não sei o que você canibalizar a coisa só para ver o meu benefício. Não, cara, é uma parceria mesmo. Quando a gente fala sobre sindicatura profissional e administração,
não é uma linha muito tênue entre as duas atividades. Tem diferenças gritantes entre elas. Mas eu tenho certeza que tem gente em casa que às vezes confunde isso. Ainda confunde isso. Eu queria que você me dissesse, na verdade, são 3 micro-perguntas. Qual a função exata do síndico? Profissional. Qual a função exata da administradora? E qual é a maior vantagem que esse trabalho, não de administração total, né? Gestão total, mas gestão separada. Total é o nome do serviço de uma das empresas. Administração total tá bom. Administração total. Não, tá bom. é verdade. Tá bom, administração total, que fique registrado quem tá falando administração total. Foi uma falha nossa falar gestão total. Essa administração total, o quanto que isso tem benefícios para o condomínio? Perfeito. Primeiro, são trabalhos absolutamente complementares. E se você for pegar a história do mercado imobiliário, gestão de condomínio, você percebe que começou a surgir um gap muito grande de 2010, 2015 para cá. Antes, o gerente de condomínio era o síndico de fato e o síndico de direito era o morador. Correto. Porque o gerente de condomínio orientava licitação de obra, como controlar um funcionário, ele pensava a cabeça do síndico. Sim. Quando as administradoras decidiram remar para o outro caminho, se afastar do cliente fazendo só o burocrático, surgiu um gap. Sim. E aí o síndico profissional entrou. Então, são complementares porque o síndico profissional faz a gestão interna, a administradora faz a gestão burocrática, administrativa, financeira, externa. O que a administradora vai controlar? Todos os encargos, pagamentos, controle financeiro de forma administrativa, né? O boleto que é pago, que é baixado e etc. E faz o apoio do que for preciso para essa gestão. O síndico é quem executa. Perfeito. Então, de forma... Executa e tem o poder da caneta. E tem o poder da caneta. Isso eu quero deixar bem claro. E também claro. tem a maior cobrança. Exatamente. Não, porque a gente vê no mercado, você hoje está dos dois lados, né? O que eu vejo no mercado, assim, muita coisa... como se a administradora tivesse um poder acima do síndico. Mas, na verdade, é o contrário. É o síndico que tem poder. Exato. E eu sempre bato nisso. O síndico, na hora que descobrir o poder que tem, muitas das coisas que acontecem hoje no mercado não vai acontecer mais. É um Marcelo. Peter Park? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Você tocou no ponto que eu acho que responde a terceira pergunta que foi feita, que é a seguinte. Qual é o maior benefício? A administradora, contratualmente e legalmente, ela é co-participante da gestão. Sim. Ela tem a delegação dos poderes de administração, mas ela não assume essa responsabilidade legalmente. Ainda existe a figura do síndico. Sim. E vai existir sempre. E ele que bota o nome dele lá na Receita Federal. Exatamente. Toda a responsabilidade recai sobre ele. Quando isso fica bom, quando as duas, de forma independente, complementares, idôneas, são feitas da melhor maneira possível. Então, aí é o casamento perfeito. Perfeito. Então, o que a Delta Domus oferece hoje, seja como síndico também, seja como só a administradora, é o apoio para a cabeça do síndico funcionar da melhor maneira e a administradora dá esse suporte. Então, quando eu sento com o síndico, quando eu sento com o Marcelo, apesar de toda a experiência que ele tem, a gente vai compartilhar conhecimentos. Verdade. Eu vou ajudar ele a construir uma decisão e vou dar nas ferramentas da minha administradora o melhor caminho para ele. Sim. Então, funciona bem porque eu consigo, na tua terceira pergunta, responder que eu caso bem as minhas ferramentas para o que o síndico precisa. Você acha que precisa. hoje o maior diferencial que a Delta Domus pode apresentar é esse? É exatamente esse. São as ferramentas e o modus operandi, a forma de pensar do síndico. E não da administradora, achando que tem o poder ou que domina a coisa. Quando a gente fala da prática, do que acontece, a gente fala muito sobre a ética das empresas que fazem essa administração total e a ética de uma empresa como a sua que faz a gestão total de forma partilhada entre duas responsabilidades de CPF, duas empresas diferentes. Mas quando a gente fala assim, existe conflito de interesses, não existe conflito de interesses, então minha pergunta vai para os dois. Eu quero saber dos dois qual é o tipo de conflito de interesse mais comum que um morador ou que um síndico pode notar isso dentro de um condomínio. Por exemplo, um morador que hoje ele está participando de uma administração total, ele não tem um síndico para ele recorrer, ele tem um síndico que é o mesmo síndico que é o dono da administradora. Então ele não sabe se está tendo algum conflito ou não, ele não sabe se está sendo bem gerido ou não. Então a única pessoa que tem na linha de frente é o próprio morador. Porque do outro lado é uma empresa só que está fazendo isso.
Então eu queria saber, num ponto de vista de vocês, como que um morador pode saber se ele está tendo ou não uma boa gestão sendo uma administração total. Antes de vocês responderem, pensem que eu vou fazer um comunicado aqui pro pessoal da tela. Pessoal, estão gostando desse episódio? Acho que sim. E já queria pedir a vocês deixarem um like nesse vídeo. Sigam nossas redes sociais. E mais uma coisa que hoje eu vou começar a falar. Hoje eu vou pedir o Fernando para deixar aqui embaixo o link de um dos nossos patrocinadores. Eu quero falar hoje com vocês sobre... Vamos ver, quem é que você quer falar sobre hoje? Hoje, a gente pode falar sobre Live Crédito. Live Crédito. Então, aqui embaixo vai estar o link da Live Crédito. E eu queria que vocês fizessem um favor. Sigam a Live Crédito para mais informações e conhecer os produtos da Live. Tá bom? Um abraço e vamos continuar aqui com o nosso episódio. E aí? Eu acho que, no caso específico da Delta Domus, que serve como norte do que a gente tem enxergado no mercado, a principal coisa está em quem é o responsável pelas duas gestões. Lá, na Delta, você fala com o dono. É o dono que assume. Então, eu, Pedro, Thiago, meu sócio, Carlos, o outro sócio, somos os responsáveis por fazer esse atendimento ou a resolução de um problema. Da mesma forma como o síndico. Na síndico não tem um preposto. Não é um funcionário gerente, como Sim. você falou, que foi alçado. O síndico sou eu. Então, para evitar esse conflito, eu estou colocando o meu nome, a minha cara, na frente do negócio, entendeu? Mas o morador tem como olhar e saber assim, ó, caramba, não é o seu caso da Delta Domus, mas olhar para o que está acontecendo naquele momento no condomínio e falar assim, ó, estamos tendo uma má gestão porque é uma gestão de administração total. Eu entrego tudo de forma absolutamente transparente. O Marcelo teve a oportunidade de ver como é que funciona o nosso sistema. Marcelo? Tava escondendo isso? Então, nós fomos lá semana passada. E a gente... a nossa maior preocupação dentro de hoje de uma administradora é exatamente a parte aplicativo. Porque, para a gente como síndico, se a gente não tem um aplicativo bom para a gente ver, ter as informações o mais rápido possível, é muito ruim para fazer a nossa gestão. O deles é bom? O aplicativo deles é muito bom. Deixa eu Engraçado te que perguntar. fugiu do padrão do mercado, né? Ele tem um aplicativo próprio que ele fez com a mentalidade dele de síndico. Uau! Isso é diferente. Esse é o pulo do gato. É Maneiro. exatamente o que eu estou falando. Eu penso o atendimento do meu cliente como eu quero ser atendido. O Marcelo é síndico. O que você quer, Marcelo? Você quer ver tudo rápido? Agilidade. Agilidade, você quer a transparência. Falar com o dono. Falar com o dono. Eu sempre falo assim... Mas as empresas de reforma ou de limpeza que vão ser selecionadas ali para ser apresentada pelo síndico. Sim. Correto. E aí, o morador pode estar pensando assim, caramba, mas será que foram as melhores escolhas? Será que... Assim, em que momento, me dá uma dica do que um morador pode olhar e falar assim, ó, essa gestão não tá legal. Então, assim, eu vou dizer para você, primeira coisa, eu acho que é a falta de transparência. É o que ele falou. Assim, acho que mas não repete a dele, não. Faz uma segunda. A transparência. A segunda, eu não sei se vai exatamente ser a tua resposta que você quer ouvir. Mas eu vou dizer para você que hoje o maior problema que eu vejo nessa parte de gestão total que a gente vê hoje dentro, a administração total, dentro do condomínio hoje, é que é o poder de decisão. Quando você vai falar... Porque hoje eu tenho em alguns condomínios síndico preposto. Quando você vai falar com esse síndico preposto, quando ele não tem aquela autonomia, ele vai falar direto comigo, que eu sou o dono da empresa, e a gente fala assim, ó, faz isso. Assim, é uma coisa que em minutos a gente já dá uma resposta. Dentro de uma gestão total, esse síndico preposto dessa administradora, ele vai ter essa informação? Não. Porque primeiro vai passar para o gerente dele, o gerente vai passar para o supervisor vai falar com o dono, isso já se passou uma semana e nada foi resolvido. É o que a gente acontece na maioria dos condomínios que a gente pega, que existe uma administração total, é exatamente a falta de informação imediata. Porque, na verdade, primeiro, que ele não tem essa expertise. Segundo, quando as pessoas começam a pressioná-lo, ele começa a levar para um superior. O superior também não tem essa expertise, porque ele também não é síndico. Aí passa para o outro, que também não é síndico. Aí chega para o dono da empresa, que também não é síndico. Então, quem vai dar essa informação? Ninguém. Entendi. Entendeu? Uma coisa... Vai ter que buscar no posto Ipiranga. Exatamente. Por isso eu fiz questão de trazer o Pedro, porque mudou um pouco a minha visão dessa parte de administração total. Legal. Porque uma coisa é você trazer uma administradora onde contrata um síndico. Outra coisa é você um síndico
que é uma administradora. São dois perfis totalmente. Quando a gente está conversando aqui, eu sei o que ele está falando, porque eu tenho a mesma dor dele. E ele, na administradora, ele também vai ter a mesma dor que eu tenho. Exato. Então, assim, para mim, acho que o principal ponto é esse. Pedro, eu tenho certeza que a melhor dica que você pode dar quando a pessoa estiver tendo um medo desse conflito de interesses é procurar a Delta Domus. Exato. E nós vamos deixar a descrição de todos os contatos na descrição desse vídeo, telefone, e-mail, WhatsApp, tudo que puder, a gente vai deixar aqui para o pessoal de casa poder acompanhar vocês e também contratar o serviço de vocês. Certo. No entanto, imagina que eu sou um morador e o conselho decide que tem que demitir a empresa que está sendo nosso síndico profissional. Só que essa empresa faz uma administração total. Como funciona isso? Porque ele só quer demitir a parte de sindicatura profissional dessa empresa. Boa pergunta. E aí, como é que funciona? Boa pergunta. Normal. Pra eles, normal. Vou dizer experiências vividas nossas. Tá. A Delta Domus Síndico foi dissolvida para ficar só a Delta Domus administradora e evitar que houvesse uma confusão, exatamente a separação dos CNPJs e tal. E aí 2 prédios em que eu era síndico viraram e falaram: Pedro, a gente quer continuar na administradora, mas a gente não quer mais ter o síndico profissional, porque está tudo feito, o prédio já está em ordem, as obras foram concluídas, etc. Vamos começar uma nova etapa. Falei, maravilha. O mandato de síndico, né? Síndico é mandatário, cumpre mandato, então cargo eletivo. tem um cargo eletivo, tem ali uma renúncia ou destituição. Como é harmônico, eu dei uma carta de renúncia, 30 dias depois estava já eleito o novo síndico e o condomínio continuou com a gente como administrador até hoje. Um tem 1 ano e meio, o outro tem 2 anos. Então não tem problema nenhum. No seu caso? No meu caso, aconteceu E numa exatamente administração total, que não é um CNPJ só? Aí você não consegue separar as coisas. Não consegue, né? Consegue. Tá aí, pra mim, eu como leigo nesse assunto, qual é o maior malefício que tem a contratação de uma empresa que faça a gestão total com apenas um CNPJ? Então, aí eu vou só complementar, né? Agora minha visão de síndico, porque o Pedro sabe que às vezes você entra dentro do condomínio que não dá liga, não tem química. Claro, claro. E às vezes você chega naquele condomínio e fala, cara, esse condomínio não é o nosso perfil, né? Não estou falando perfil econômico, não. Sim. Eu estou perfil de trabalho, de gestão. Porque tem condomínios que normalmente a chamada tem um perfil mais de gestão meio rígida, porque a gente deixa tudo, tem que ser tudo cumprido. E a gente sabe que no mercado tem aquele deixa a vida me levar e tá ali tudo certo. Churrasqueira, libera churrasqueira o pessoal, e a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha exatamente cumprindo e nem sempre é bem recebido dentro do condomínio. Cumprir e fazer cumprir a convenção. Nem sempre é bem recebido. Então, assim, às vezes até a gente como síndico fala assim, não, esse condomínio a gente não quer. Aí imagina você numa gestão total, e você, às vezes, é obrigado você ficar ali dentro porque você tem também a parte administradora. Eu não acho isso legal. Por isso, assim, desde o começo, eu acho a gestão total exatamente quando existe 2 CNPJ. Sendo você dono da administradora ou não. Se você, de repente, a Delta Domus tivesse uma empresa parceira, que no caso é a Pedro Botino, mas se tivesse outra empresa, cara, assim, eu acho muito maneiro. Eu acho que as administradoras tinham que pensar nisso. Eu acho que não tinha que ser da forma que é feito hoje no mercado. Eu decidi que vou abrir uma administradora, uma empresa de sindicatura profissional e a empresa de engenharia agora. Vou fazer aproveita, abre também, bota um mercadinho, bota uma lavanderia. Não é má ideia, não. Eu acho que é uma terceirizada. Acho que eu vou abrir 16, vou abrir 16 empresas diferentes e vou... não pode, né? Já existe, né? Aí eu acho que já tem gente fazendo isso aí. Então, vamos lá. Olha só, eu quero mudar um pouquinho de assunto para falar sobre gestão de conflitos. Ok. Mas antes de mudar para gestão de conflitos, eu tava com uma pergunta na cabeça e o papo do Marcelo, a pergunta sumiu. Mas eu vou fazer uma primeira pergunta falando de gestão de conflitos e depois eu volto nessa última pergunta que eu queria fazer. Hoje, um dos maiores problemas é a falha na comunicação entre a administração e o morador. A administração, o síndico. Hoje, qual é a solução que vocês encontram como síndico profissional para ter uma boa gestão e uma resolução de conflito dentro de condomínios? Ouvir mais, digerir a coisa e daí dar o retorno. As pessoas, principalmente depois da pandemia, né, Marcelo? A gente falou isso muito semana passada sobre isso. Urgem em ter uma resposta, um retorno. As pessoas acham, por exemplo, que a resposta de WhatsApp é instantânea. É verdade. E não é. E cada condomínio, a gente também conversou sobre isso, 2 condomínios iguais, mesma quantidade de
moradores, localização, etc. Você toma uma decisão que vai bem num lugar e uma decisão que não dá certo no outro. Então, para gerir um conflito, a primeira coisa que você tem que fazer é entender da melhor forma qual é a causa do conflito, qual é o real conflito que está acontecendo. Mediar o conflito é entender as partes e chegar num denominador comum. A gente ficou muito politizado e criou essa direita e esquerda, e todo mundo acha que existe direita e esquerda, inclusive na decisão do síndico dentro do condomínio. É verdade. E não tem. Exatamente. Mas dentro do condomínio existe a direita e a esquerda. Existe, os condôminos fazem direita e Isso, esquerda, tem. mas o síndico não faz. Lado A, lado B. Não, mas eu digo direita e esquerda não por causa do governo. Sim. Ensina, Um quer A, outro quer B. Não. É pensamento diferente. E às vezes a gente toma, como gestor, a gente tem que fazer para o bem coletivo. Exato. Às vezes a gente toma uma decisão que beneficia o grupo A. É. Aí o grupo A começa a bater uma palma pra gente porque a gente tomou decisão pro grupo A. E o grupo B começa a falar mal da gente no grupo de WhatsApp. Aí daqui a pouco a gente é obrigado a tomar uma decisão que favorece o grupo B. Aí daqui a pouco o grupo A começa a falar mal da gente porque a gente é cara do grupo B. Aí fica nessa situação. Mas se o grupo do WhatsApp dá problema até dentro de família, tu acha que não vai dar problema no Exatamente. condomínio, Com cara? certeza. É Não claro tem- não que tem- não cada tem um dúvida fala o que disso. quer ali, a pessoa acha que tá invisível, a pessoa faz um comentário ali no grupo e acha que ninguém tá lendo. Acha que só tá falando e que todo mundo vai Esquece reagir da lei do normal. stalking hoje, né? Exato. E já tem ação Já são ganha vários. por causa de xingamento, por causa de É. uma certa Vou cobrança. voltar. Ah. Gostei. Fala. LGPD. Como funciona a LGPD, já que vocês têm duas empresas, uma de sindicatura profissional Verdade, isso aí. e Boa- uma, boa de, pergunta. uma administradora. E como funciona os critérios de LGPD entre essas duas empresas? Gostei da minha Gostei. própria pergunta. Muito boa sua pergunta. Você é muito inteligente, hein? Assim, de novo, separando as coisas. Eu, como síndico, sou detentor de mais informações por obrigação legal do que a administradora. As informações da administradora devem me ser prestadas. E aí entra, inclusive, a quebra da questão do conflito de interesse, Sim. etc. Então, como síndico, eu tenho ali todas as informações que eu preciso para gerir e tenho que controlar da melhor forma para não vazar a informação que não deveria. O que eu faço como síndico? Primeiro, na Botino, nós temos todo o cadastro dos condôminos de uma forma restrita, arquivada e ali gerenciada com criptografia, com tudo, backup Perfeito. e tal. Na administradora, está tudo no sistema. Então, Perfeito. o meu sistema só oferece as informações sigilosas para o síndico. Só o síndico pode ver. Então, eu consigo restringir, dentro do que determina a LGPD, a visualização do único responsável legal, que é o síndico. Perfeito. Aí eu me protejo e faço o que o condomínio precisa. Entendi. Respondido, Marcelo? Respondido. Então, beleza. Vamos lá. Quando a gente fala de conflito, resolução de conflito dentro de condomínio, a gente pensa em conflito de moradores e todos os piores casos que a gente já ouviu falar. Eu queria saber se você tem algum caso interessante para contar pra gente de resolução de conflito, o que era o problema e como você tomou conseguiu chegar a um denominador comum para isso. Você consegue lembrar de cabeça? Se tem história, o podcast tem quanto tempo? Não, Não, história hoje tem a gente vai limitar em 1 hora o nosso podcast, porém, a gente pode convidar de novo um dia só para bater papo e a gente falar sobre histórias. Acho que isso aí dá Porque um... de engenharia eu tenho, de sindicatura e administradora você Vocês tem. querem escutar a história do Virgulino? Não, Guarda. guarda pro dia que a gente for fazer isso. Então deixa o Virgulino A pra gente outra convida uma oportunidade. quarta pessoa aqui, combinado? ótimo. A gente combina uma Ótimo. quarta pessoa aqui que Perfeito. também tem histórias e a gente faz isso. Vai Aliás, ser 3 horas, né? A história do Virgulino, eu quero ouvir de novo. Essa Vale foi muito a muito pena. boa. Essa foi Mas muito fala boa. aí. Então, histórias Boa tem agora, muitas. né? Porque quem passou foi na época, foi difícil, né? Mas hoje, graças a Deus, final feliz. Mas depois a gente conta ela. verdade. Então. Bom, histórias tem muitas, mas a principal... Uma emblemática que mostra então. que a resolução de conflitos teve peso A nisso. principal foi em relação a um funcionário que eu tive no condomínio. O funcionário tinha 12 anos de CLT, de carteira assinada. O condomínio tinha uma certa relação com ele, né? Já conhecia a família, etc. e tal. E ele começou a decair. Assumi como síndico, acho que fiquei 2, 3 anos até uma decisão. E qual foi a decisão? Ele começou a cair muito, conversa atrás de conversa, morador conversando, pedindo para ele melhorar, ele não melhorava. Fizemos uma assembleia de condomínio para falar sobre. Metade do condomínio queria a saída dele, metade não queria. Então, implantado o conflito. Qual é a melhor decisão? Eu me baseei na qualidade da entrega do serviço dele. Sim. Eu falei, condomínio, olha só, não adianta. Ele está ali, chove não molha,
melhora um pouquinho, piora. Não era orgânico não, né? Era orgânico. Ah, então tá bom. E aí eu falei, temos que demitir. Temos que colocar um substituto. Votação feita, democracia, maioria venceu, foi para demissão. Segundo conflito, quem substitui? Como é o critério de substituição? Como síndico profissional, eu tenho meus critérios ali, tenho um banco já de candidatos, etc. E fiz uma oferta para o condomínio. Entendi. Falei, vamos colocar o fulano, eu não vou citar para não trazer à baila o caso em si. Claro. Mas vamos botar o fulano. Ah, não, mas o fulano é filho do chaveiro da esquina. Aí eu falei, gente, qual é o problema? Sim. O que importa é a qualidade. Vamos viver uma experiência. Sim. Vamos entender qual é a personalidade desse cara, porque o que importa para o condomínio é ele ser honesto, ele Confiável. ser comprometido, confiável e fazer bem a limpeza, a vistoria do prédio, o controle da portaria. De novo, conflito. E aí, esse conflito levou quase 3 meses para ser decidido. Ele foi admitido. Decidiram. Hoje, o prédio não abre mão desse cara. Correto. Viram que era uma oportunidade que valia a pena ser apostada e ficaram com o cara. Escutar o outro lado, né? Escutar o outro lado. Eu ia fechar com isso. Quando você tem um conflito e aí vem a polarização, você só tem o seu lado, você não ouve o outro, você nunca vai tomar a melhor decisão. Perfeito. A melhor decisão tem que ser Em conjunto. em conjunto. As pessoas, às vezes, eu chego em algum condomínio e o síndico fala assim, ó, teve uma empresa aqui que falou mal, falou que isso aqui é assim, assado. Não é isso não, né? Eu falo assim, calma, eu não tô aqui para falar que a outra empresa tá errada. Eu tô aqui para fazer o meu diagnóstico. Se no final do meu diagnóstico eu determinar que o que é a solução é diferente da tomada de decisão da outra empresa, ok. Mas não quer dizer que seja o mais importante denigrir o serviço de outra pessoa. Não, pelo contrário. Não é uma briga de Não, vontade. não é. Várias pessoas têm a mesma competência técnica. Então, assim, saiu uma pessoa que, no seu caso, não estava atendendo a necessidade do condomínio. Os moradores acreditavam que era a única solução que eles teriam na vida, né? É aquela pessoa que tá... Vou até falar assim, é aquela pessoa que está presa num casamento que acha que a única opção da vida dela é aquela pessoa e não é, né? A pessoa descobre depois que existe vida após aquilo. Então, eu entendo o que você está dizendo e eu acho que é um exemplo excepcional de resolução de conflito, né, Marcelo? Sim, com certeza. E assim, entra nessa área de conflito também, já que a gente tá falando da Delta Domus, que é a administradora, mas eu estou aproveitando que eu estou com um amigo de mercado, que é também assistente profissional. Não são concorrentes, Não, então. nós somos. Assim, a gente Que sempre, bom. a Marinéia Marques vai fazer o próximo programa, também uma síndica profissional. E, assim, se fosse dessa forma, a gente nem traria outras empresas síndicas aqui pra gente. Por que não? Porque só a chamar é a melhor de todas. Não, existem empresas boas no mercado. Por isso Rubião que a gente... teve aqui. É verdade, Rubião Torres, que é engenheiro também. O A gente- intuito do Alamundo Condominial é esse. Não é falar bem só da W Forte e da Chamar. A gente quer conhecer as outras empresas que estão no mercado. A gente sempre fala, hoje aqui no Rio de Janeiro são 34 mil imóveis. Eu não tenho condição de tomar conta de 1.000. Eu acho que eu também não. Eu acho também que você consigo, não tem. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Como Então, a gente... administrador, eu consigo. A administradora consegue, né? Então, o que a gente fala como síndico? Cara, sabe o que eu acho? A gente está falando sempre ética e profissionalismo. Acho que é o tema do nosso programa hoje. Ética e profissionalismo. Tudo depende da ética e do profissionalismo. Perfeito. Sabe o que eu vejo hoje dentro dos condomínios? A gente entra dentro do condomínio, que é a tendência do síndico que assume é falar mal da gestão anterior. Primeiro, a gente não sabe o que aconteceu com a gestão anterior. Não sabe se o cara teve ferramenta, se teve dinheiro, se teve oportunidade, se o conselho deixou trabalhar. Então, assim, são várias vertentes para a gente tomar a decisão certa. Eu vou dizer uma coisa que eu mudei muito, foi quando eu participei de uma palestra que, não lembro qual é o nome da empresa, que fazia o trabalho de recarga de extintor, de mangueira, essas coisas assim. Aí o cara falou assim, existe preço de recarga de R$50. A minha é 100, porque eu tenho essa certificação, eu tenho essa regulamentação, tenho isso e isso. Começou a mostrar tudo que a empresa dele tinha. Ele falou assim, só que na hora que você for apresentar isso para o conselho, você fala assim, essa é 100, outra é 50. Aí vem o outro síndico e fala assim, ele pagou 100 para essa empresa, mas se fosse com a empresa que eu conheço, era 50. Aí a pergunta que ele fez, na hora que pegar fogo, será que vai funcionar? Será que vai morrer alguém dentro daquele condomínio porque você não contratou uma empresa qualificada e certificada? Então, assim, depois daquele dia, eu comecei a pensar em outra forma. Às vezes eu chegava, via um balancete e falava, poxa, esse preço está alto. Aí eu comecei a perceber
Tá alto por quê? Essa empresa é uma empresa que tem certificação, que tem uma regulamentação. Então, assim, por isso que eu comecei a ter um novo pensamento. Tá? Então, assim, eu acho que essa palavra de ética e profissionalismo, eu acho que a gente tem que começar na nossa área de síndico profissional. Que legal você ter falado isso, porque você abriu um gancho agora para eu falar sobre um órgão que deveria até estar nos patrocinando, que a gente já falou deles 3 ou 4 vezes, e não verdade. é justo isso, né? Exatamente. Mas já que você puxou esse gancho de certificação e qualificação, eu queria saber a opinião do Pedro sobre... Verdade. Já sei. Já? Da certificação Pronad. Você já conhece a Pronad, Já, né? claro, Então, claro. eu não entendi por que eles não estão patrocinando, já que é a 4ª vez que a gente faz esse A tipo gente de só fala pergunta. deles aqui. Mas eu queria saber qual a sua opinião, já que o Marcelo acabou de falar uma coisa, é o seguinte, o preço não é tão importante quanto a qualidade do serviço que vai ser exercida. E o que você acha dessa nova certificação que está sendo criada? Não que só para administradora. Sim, Mas sim. a gente também falou também sobre a certificação nossa como síndico profissional. Sim, o que você acha das 2 certificações? Legal. Então a pergunta vem dividida em 2 partes. A primeira, o que você acha da criação do Pronad? Se isso é um divisor de águas que pode ajudar ou não? E se você acha que deveria existir um selo também de certificação para síndicos? Eu acho as 2 coisas fundamentais. Primeiro que você qualifica, né? Você passa a medir a régua pelo alto. Se você não tem um qualificador, não tem um ISO, você começa a tentar descobrir por valor. E aí entra no que você falou. Isso. As pessoas vão lá por custo, por custo e não vai contratar qualidade. Sim. Teu exemplo de incêndio foi perfeito. Material de incêndio. Então, quando você tem uma certificadora, você tem uma qualificadora do serviço, você acaba nivelando pelo alto. Separando o joio do trigo. Perfeito. Então, eu acho fundamental. Acho que para síndico, a profissionalização do síndico ainda tem que ser melhor discutida. Sim. Também sou contra a profissionalização agora. Exatamente. Tem que ser Agora. muito melhor discutida. Mas a certificação, a forma de qualificar... Perfeito. Você tem grandes empresas... A gente fazendo deu a ideia do Secov. Inclusive, a gente poderia até, de repente, trazer alguém do Secov para a gente falar sobre essa certificação. Porque eu acho que o maior órgão hoje, para a gente ter como... Balizador para a gente como síndico, acho que seria o Secov, que é a base das administradoras. É isso. Então, a gente tem um Secov. Os 2, perfeito. Eu acho que o Secov assumisse esse papel, eu já falo de antemão que se tivesse essa certificação, a minha empresa seria a primeira Eu abraço a querer ideia ter essa totalmente. certificação. Não falando mal, mas ao mesmo tempo dando um tapa com luva de pelica. Quando não existe uma certificação única que determina a qualidade daquilo ali, ficam aparecendo vários tipos de certificações paralelas, que eu não vou falar o nome, mas que vai dando nome ao síndico, síndico isso, síndico aquilo, síndico das galáxias, não sei o que lá, que vai tentando dar peso para aquilo dali. Quando, na verdade, um só órgão, um só tipo de certificação, como se fosse uma graduação, mas não uma graduação, deveria ser necessária para poder patentear que aquele síndico ali, ele é ou não competente, que ele é ou não seguro, que ele é ou não concordo ético. com outras certificações. Tudo bem, mas é por formação. Por formação. Isso. Porque assim, eu vou dizer para você, não vou dizer o nome, né? Mas assim, existe uma certificação que hoje está muito forte no mercado, mas é uma base muito jurídica. Sim. Cara, assim, o cara sai de lá, o Sabendo juridiquês, muito. o cara tá perfeito. Mas não é só essa parte, tem outras áreas dentro da tua empresa. Será que esse cara também tem empresa? Como funciona a parte administrativa, financeira? Quem é esse cara? Esse cara tem uma sede própria, ele tem um seguro. Eu acho que essa qualificação ela tinha que ser completa, não só do indivíduo, que eu acho legal. Eu acho que buscar o conhecimento, eu acho perfeito. Eu não tenho do que reclamar. Qual o seu ponto de vista? Eu acho que separando as 2 coisas, eu acho que a formação e você ter ali uma credencial de que você tem a formação é tal qual uma faculdade. Você tem várias faculdades que oferecem o mesmo curso. Sim. Medicina, você tem um monte de faculdade. Direito, você tem um monte de faculdade. Mas quem avaliza a faculdade que te forma é o MEC. Então eu acho que tem que ter o MEC do síndico e o MEC da administradora. Perfeito. Isso aí. Esse Boa é o analogia. conceito. Você vai ter vários cursos, quase que eu cito alguns nomes, para formar, para dar ali a graduação da profissão ou da função de síndico. Mas tem que ter alguém para dizer se aquela formação é qualificada. Não, é engraçado assim, para entrar em polêmica, né? Não, claro, pode entrar. Posso entrar? Então, tem gente assim que eu vejo no mercado que nem ela tem a formação, né? E como que as próprias pessoas não têm formação, quer dar títulos para outras.
Isso que me deixa assim, A gente tá agoniado. falando isso 5 minutos antes. Agoniado. Que a gente tá falando sobre pessoas que estão dando palestras e cursos, né? Que a gente tá falando que tem pessoas que têm 6 condomínios, 5 condomínios e tá dando palestra em curso oferecendo pra quem tem 40, 50 condomínios. Nada contra. Nada contra, Talvez a exatamente. experiência em Ah, 6. eu sou. Não. Talvez o cara com 6 tenha uma baita experiência. Aham. Mas o ponto, e eu concordo contigo nisso, é quem qualificou o trabalho E dele essa com pessoa tem conteúdo? Às vezes a pessoa fala mais do mesmo que eu fico assim, o que esse cara tá falando? Eu não, Exato. eu não tô entendendo nem o que ele tá falando. Aí eu chego lá com 42, você chega com os teus, fulano chega com os dele, e olha para uma pessoa que tem 6, não porque ele tem 6, mas porque ele não tem a qualificação Sim. ou não foi credenciado, avalizado para falar. Mas sabe qual é o nome disso? Então, já tô tendo uma Chat ideia. GPT. Tá fácil hoje, a gente né? já tem Tá ideia. fácil Tá montar fácil curso, hoje. montar Vamos palestra. chamar uma pessoa para um episódio para a gente falar sobre uma pessoa qualificada para a gente falar sobre esse assunto, Sobre qual assunto? sobre a formação do síndico, o que o síndico deve ter, né? E de repente uma pessoa que tem essa expertise até para de repente ser um coach. Vamos chamar para o nosso próximo episódio? Vamos. Muito bom. Legal. Eu tenho uma ideia boa. Não Tem? sei se ela vai poder vir, Quem? mas se ela puder, Mariné Marques. Mas você falou, acho que ela já tá... Eu acho que você não sabe, mas ela já tá marcada de vir Então, aqui. mas a gente pode falar sobre isso. Legal, vamos Então, falar. eu acho que é porque a gente está falando de síndico profissional, mas tem que ter uma pessoa que tem essa expertise para falar. E a Mariné Marques acho que é uma pessoa perfeita para falar sobre esse assunto, porque tem 18 anos de mercado. Tem muita coisa para falar. Eu tô muito jabazeiro hoje, eu tô muito marqueteiro hoje, então eu vou falar de mais uma empresa. Sim. Que eu vou falar o seguinte, você falou sobre problemas em ter funcionários orgânicos e isso deu um certo problema para Sim. mandar embora e tal. Eu quero lembrar vocês que a Vent Facilities é a nossa patrocinadora. Verdade. E vamos também deixar o link dela aqui embaixo. E queríamos que vocês também pudessem seguir Essa é outra discussão boa, hein? as redes sociais dela. Até porque depois a gente vai trazer aqui também um advogado trabalhista para discutir Beleza. sobre esse tipo Não, de mas esse de tema eu acho problema. muito maneiro. Qual? Buscar síndicos. Vamos trazer 2 síndicos aqui para a gente falar a diferença entre orgânico e o terceiro. Ih, rapaz, isso vai ser eu acho que isso assim, cara, eu vou dizer para você, eu acho que o orgânico vai apanhar Se algum bem. síndico do Rio de Janeiro que seja orgânico e seja um bom síndico que queira falar aqui na câmera aqui junto com a gente aqui, Sim. mande um comentário se convidando que a gente vai ver quem é o melhor síndico para estar aqui conosco fazendo isso. Verdade. Vamos Tá lá. bom? Eu queria, antes da gente finalizar, eu queria que você... Porque a gente tá falando muito hoje. Antes de finalizar, eu queria que você falasse o seguinte. Nós temos uma câmera aqui, aquela segunda câmera ali, e é uma câmera que é para você dar um recado pro síndico, falando da sua empresa. Eu quero que você fale com o síndico ou falar com o morador como síndico, ou falando com o síndico como administradora, ou fazendo as duas coisas. Quero que você dê um recado, o porquê, a importância desse trabalho que vocês fazem com as duas empresas. Fica à vontade. Aquela segunda câmera lá, toda sua agora. Bom, primeira coisa se você está precisando de uma gestão de qualidade e transparente, eu não tenho dúvida de que nós criamos a melhor oportunidade do mercado. A Delta Domus oferece para você transparência, velocidade de atendimento, a programação de pagamento que você precisar, você consegue ver on time. São 4 atualizações do sistema no dia, então você não tem uma falha de informação, você tem dentro do dia o documento ou a geração do débito para você conseguir conferir. Tudo digitalizado, modernizado, para você não ficar em falta com o seu prestador de serviço ou com os seus condôminos. A Delta Domus é pensada com a cabeça de síndico, então a gente pensa igual você. Você conselheiro, que quer entender melhor e que quer ter uma gestão mais eficiente do seu condomínio, mas principalmente você, síndico, profissional ou condômino, que precisa de uma gestão eficiente. Pode procurar a gente, você vai ter apoio não só das ferramentas da Delta, mas da cabeça de síndico do Pedro, do Tiago, com as empresas de síndico que a gente formou. Precisando de ajuda, pode procurar a gente. As nossas redes sociais vão estar no final. Mas se quiser falar, pode falar também pro pessoal. Então, @DeltaDomusADM é a administradora, nosso site www.deltadomusadm.com.br e a empresa de síndico Botino ADM para tudo que você precisar. Perfeito. Rapaz, Que isso, hein? eu fiquei já pode até hipnotizado. fazer um podcast. Eu fiquei aqui olhando pra ele falando, falei assim, esse cara treinou isso, não é possível. treinou. Primeira vez aqui, Rapaz! primeira vez de frente para a câmera. Rapaz, é bom isso, hein, cara? Parabéns.
A gente demorou um pouco mais pra ficar livre assim. Verdade. Eu precisei uns 30 episódios. E sempre que o Marcelo tá muito solto, com muita vontade, fala assim: você lembra que tá sendo visto até no Japão. Aí ele trava de novo. É igual chave. Dá o piripaque. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora, principalmente pra mim, porque eu conheço muito pouco da gestão, a administração total, que não é um caso que você tenha uma administração total partilhada, e pra mim isso foi novidade. Porque eu, como empresa de engenharia, eu estou muito acostumado a me reportar ao síndico, a discutir assuntos financeiros com a administradora, e continua sendo a mesma coisa com vocês, só que com a facilidade das duas coisas estarem muito próximas e coligadas. Então, eu acho que se não é o futuro da administração condominial, eu acho que é perto disso que é o próximo salto tecnológico, e o salto de atendimento vai ser o que vocês hoje estão fazendo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. É verdade. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Acho que foi extremamente benéfico para você de casa, para você que é síndico, para você que é conselheiro, para você que é morador. O que ele falou hoje aqui faz total sentido. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço muito sua presença. Valeu, Pedro. Marcelo, E só terminando assim, pela nossa conversa, a gente até passou o Pedro na frente de algumas pessoas que já estavam agendadas, né? Pra gente fazer esse podcast, porque eu achei um assunto muito relevante. E assim, não é a visão da administradora, é a visão do Pedro Bottino como síndico, né? Então, assim, no final, a visão dele como síndico é a minha, igual, né? Entendi. Então, essa parte de administração total, tendo essas duas fusões, né? Eu acho que vai ser o futuro das próprias administradoras. De ter sempre uma empresa síndica, ter parceiros próximos que tenha idoneidade, que saiba fazer gestão, que tenha uma qualificação para fazer essa administração. Não, mais uma vez, vou bater nessa situação, porque é uma coisa que eu sempre falo, administradora é administradora e síndico é síndico. Perfeito. Muito obrigado. E você de casa que puder deixar um like nesse vídeo e seguir nosso canal, vou ficar muito agradecido também. E quero dar o meu tchau, mundo condominial. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau.
Marcelo, recebemos aqui hoje uma pergunta da Juliana Aires. Juliana, a gente vai tentar ajudar você. E muito obrigado pela pergunta, Juliana. Legal a sua pergunta. Eu vou até ler a pergunta aqui agora, ó. Dá licença, pessoal. Ela falou que o problema que o Cresce vem causando é que a Receita vem deferindo os síndicos e solicitando que o síndico tenha o KNAI do Cresce. A gente também acha que isso é um absurdo. Sim, só com que certeza. a gente não tem expertise. Mas eu sei quem tem. Quem tem expertise para falar sobre Pedro isso? Barbosa, da Carpati Advogados. Então a gente vai pedir agora o Dr. Pedro Barbosa para, junto com o nosso vídeo, lançar uma resposta para você, tá bom? Espero que você goste. Muito obrigado, Juliana. Ficou bom? Ficou. Ficou dinâmico? Ficou. Você que viu de fora, ficou legal? Maneiro. É. Perfeito. Não, mas eu tentei cortar, tu viu? É. Como eu já tinha lido 2, 3, 4 vezes, É. eu tentei só falar uma coisinha, pra não ficar tão longo Sintetizou também. a pergunta. É. Sim. Mas printa isso aqui que eu vou mandar pro Pedro, vou pedir o Pedro para fazer. Aí essa o Pedro faz uma resposta. respostinha rápida, E a gente coloca. tá? Vai fazer foto aí fora? Não, vai. Primeiro vai fazer a gravação pra gente botar no Nova América Studio. Falar o que ele achou do estúdio, não sei o que a gente agora vai começar a fazer isso. Agora a gente tem um negócio aqui que a gente tá fazendo alguns videozinhos pro Nova América Studio e tal. E a gente pergunta, o que você achou do nosso Mas espaço? O que e você tal? achou da estrutura, que não sei o quê? Só pra gente botar uns cortezinhos. Ah, legal, essa é a pergunta. É. E aí, Pedrão, o que você achou aqui do espaço aqui, do estúdio aqui? O que você curtiu, o que você não curtiu? Pô, o que eu não curti? Não tem nada que eu não curti, eu curti tudo, cara. Eu fiquei apaixonado quando entrei com a ideia e o projeto de vocês é sensacional, sensacional, gostei muito. O ambiente é muito acolhedor, eu sou um aficionado por podcast. É verdade, você é, verdade. consumidor Muito, de isso aí. podcast, Eu tinha ali né? um top 5. Vocês ali estão no top 1 agora. Que honra, que honra, né? Ganhamos um selo. Espero que vocês gostem. Nova América Studio, seu estúdio criativo. Muito obrigado.
Aí eles montaram um podcast e falaram assim: esse é o podcast oficial do Mundo Condominial. Aí eu falei, com 45 curtidas? Aí a gente fez um episódio falando assim. Hã? Não, tudo bem, mas. Aí a gente fez um episódio, aí começou o episódio assim. Esse sim é o podcast oficial do Mundo Condominial. Não é, Marcelo? Eu falei, porque 45 Aí eu curtidas ainda não falei pode ser assim, oficial, né? Aí tá gravado, isso tá ao vivo, tá Não, na 45 gravação. curtidas, não, 45 visualizações. Tá Visualizações. Tá lá na parada lá, tá. A gente gravou e Botaram lá. lançou. Porque a gente é polêmico Aí eu ainda falei também, né? assim, recado tá dado. Você sabe quem é. Tá bom, beleza. Vou começar, tá? Rapaz, gostei dessa ideia, hein, cara. Porra, obrigado pela participação. Cara, Valeu, que ideia Pedro. legal. Obrigado, tá? Essa ideia que você deu sobre o negócio de fazer esse bate-papo informal. Pois é, cara. Eu acho que tem muita história. Marcelo tem história. Muita Eu coisa tenho pra história. falar. Cara, Tem muita eu gente também com tenho, história. cara. Imagina botar mais uma pessoa aí do lado aí. Vamos fazer isso? Vamos marcar? Porra, por mim, tô topo. Então Só tá. dizer quando. Vamos fazer um episódio especial? Vamos sim. Fernando, vamos? Então, beleza. Perfeito. Fechado. Tá marcado. Então. Fechado. Obrigado. Nem 30 segundos. Né? A gente, na hora que pensa longo.